É, bom dia, meu povo. Chegando na voadora. Queria contar um relato de o que foi que aconteceu quando eu era recém-batizado, recém-convertido. E é muito interessante como que as pessoas sabem como agir quando elas são alertadas e colocam bem diante dela o que realmente ela está fazendo naquela situação, com o que ela escolheu, com a vida dela. Eu me lembro que antes de eu batizar, né, foi muito rápido o processo de conversão minha. E é muito interessante que foi de uma forma sobrenatural. Não foi pela dor, foi pelo amor que eu vim, né? Muitas pessoas falam, se converteu porque passou uma situação difícil, veio pela dor. Não, não foi pela dor, não. Foi porque eu já buscava isso. Eu fui criado num lar católico, apostólico, romano, como tradicionalmente o pessoal do interior da roça, né, fala. E tá bom, mas eu nunca tive aquele contato realmente com a palavra de Deus, com aquilo que era realmente o que era para ser de verdade, com conhecer a Cristo, vivenciar com Cristo, crescer espiritualmente com Cristo. E realmente a alma do homem é sedenta, é sedenta. Eu me lembro que eu vivia minha vida, trabalhava, estudava, tinha minha família, meus pais, aquele processo todo normal. Mas mesmo assim, sabe, faltava alguma coisa. E eu me lembro muitas vezes um lugar que eu tinha de preferência para ir perto da minha casa, que eu gostava de ver, que era um lugar alto no final da minha rua. E eu muitas vezes eu parava ali para ficar observando a BR 101, os caminhões, os carros passando, a pedreira explodindo, que tinha uma pedreira perto da minha casa, duas, né, aliás. Então assim, eu sempre falava com Deus ali. E eu nem conhecia quem era Deus, nem sabia quem era Deus. E eu me lembro que eu parei de trabalhar com mecânica e fui trabalhar numa empresa que era uma, é uma boa empresa, né? E lá eu conheci um amigo meu, que é amigo meu até hoje, né? Isso foi em 97. O nome dele é Francis. E, gente, pensa naquela coisa assim. Tem aquela pessoa que você se identifica, sabe? Mais do que alguma coisa simples, não é? Não é assim, nós tínhamos um monte de pessoas ali trabalhando com a gente, mas assim, foi uma coisa tão. Não foi simples, foi sobrenatural. Como todo mundo ali, tratando, conversando. Comecei a conversar com ele, fiz uma amizade muito grande. Do encarregado ter que separar a gente pra gente e cada um num canto para trabalhar. Tá certo, né? Estamos ali para trabalhar. Conversar tinha que ser no horário de folga, de lanche, né? Em casa, aquele franguinho, comprar aquele franguinho, metido a mesa com farofa, final de semana, para poder conversar, né? Aí a gente podia conversar à vontade. E eu troquei o trabalho de mecânica por esse trabalho nessa empresa, achando que sim, pô, companhia siderúrgica, né? É top, todo mundo fala bem, né? Gente,
Foi o pior trabalho da minha vida. Gente, pensa num trabalho ruim. Às vezes a gente quer buscar o melhor pra gente, mas às vezes realmente não é o melhor. A gente se surpreende com coisas que realmente é decepcionante. Eu me lembro que conversa vai, conversa vem, e foi um mês, foi 2 meses, e a minha amizade com o Francis cresceu tanto, 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 que assim, ele me chamava para ir na casa dele, conversar comigo, e eu me lembro que, assim, eu tinha 18 anos, tinha completado 18 anos, né? E ele me deu o meu primeiro presente que, assim, eu acho que foi o melhor presente da minha vida. Que eu nunca tinha tido uma Bíblia. Rapaz, aquilo pra mim foi uma coisa tão maravilhosa que eu. Gente, como uma pessoa de condições financeiras limitadas, uma casa, minha mãe, minhas irmãs, e aquela coisa só apertada, eu nunca tinha tido uma oportunidade de comprar uma Bíblia. E ele me deu uma de presente. Eu fui ter minha primeira Bíblia quando eu tinha 18 anos. Tava trabalhando ali. Gente, aquilo pra mim foi um mundo. Foi um presente que, assim, valeu por tudo. Assim, sabe? Foi o melhor presente da minha vida. E as condições de trabalho eram muito ruins. Muito ruim. Gente, quando eu me junto com o Francis, a gente sempre chega falando desse serviço, a mesma coisa. A gente sempre lembra desse serviço onde a gente se conheceu, que foi assim, gente, foi muito ruim. Mas no final de virando quase por uns 3 meses, a gente desmontar uma linha férrea, que o nosso serviço era esse, desmontar, montar a linha férrea. Vocês não sabem o que é isso, não queiram saber. E nós estávamos desmontando uma parte na siderúrgica que já estava desativada bom, tiramos todos os parafusos da linha e era puxar um trator. O trator puxou e não foi. Porque tinha alguém, né, tinha esquecido desenroscar, tinha pulado os parafusos da linha, né? Sempre tem um preguiçoso na vida, né? Gente, cuidado com os preguiçosos, eles podem te fazer muito mal. E tá bom, aí vamos lá catar onde estavam esses parafusos, que além de tudo isso, tinha que descobrir. Andamos a linha todinha e, pô, achamos e eu tirei um, os outros tiraram outros, que ficaram vários parafusos para desmontar a linha férrea. E o trem com um rádio tinha a ordem de não puxar, que tinha homens na linha. Acabamos de tirar os parafusos, coincidentemente ainda tinha gente na linha, só que do lado de lá. E eu tava do lado de cá, eu era o único que tava do lado de cá tirando os parafusos do lado de cá, né? Do lado esquerdo. Eu tirei o parafuso lá e tal, e a máquina com ordem de não puxar. Mas só o que aconteceu? O trator puxou a linha férrea, que fazia uma curva. E eu me lembro do barulho da linha férrea de um lado e do outro se juntando, fazendo aquele barulho de metal. Eram 200 metros de linha férrea. E quando ela puxou, ela naquela curva, e eu estava do lado de cada curva, ela ficou reta, me pegou, né, que eu estava do lado de cada curva. Quando ela ficou reta a curva, ela me pegou meu pé e saiu me arrastando. Gente, um grito, uma queda e aquela linha me arrastando. Gente, eu não sei de onde eu tirei forças do meu ser, né? Hoje em dia eu sei sim. Foi Deus que me deu aquela força.
de tirar minha perna, meu pé debaixo daquela linha férrea. Porque do jeito que ela me arrastou, ela rasgou minha bota bico de aço. Gente, quem já calçou uma bota bico de aço sabe como que aquilo dali é resistente. Ela rasgou minha bota bico de aço. Do jeito que era pra. Que tava me arrastando ali, era pra ter me enrolado igual um pão debaixo daquelas linhas. Que ainda tinha muita linha pra lá. Eu tava no meio da linha, ainda tinha muita linha puxando. Era pra ter me enrolado ali. Ali do de arrasta. Ido de Vasco, como diz Godogildo, sabe? Que é ir de Vasco. É, a gente fala, você é maldoso, Godogildo. Ir de Vasco. Mas só que eu não fui de Vasco. Tu gosta, né, Godogildo? Não fui de Vasco. Fiquei. Tive um livramento ali de morte. E pronto. Me socorreram. A linha continuou andando, puxou tudo. Me socorreram, me levaram pro médico. Milagrosamente, eu não quebrei um osso do pé. Só me deu uma luxação no músculo. Gente, não é crível uma coisa dessa. 200 metros de trilho de trem. Duas linhas, né? Paralela. 200 metros. 200 metros cada pedaço da linha de trem. Cada pedaço tinha 700 quilos. 200 metros. E cada pedaço tinha cerca de 12 metros, mais ou menos. Então, faz as contas. Eu só sei que aí eu fiquei meio traumatizado. Fui, trabalhei assim, aí um tempinho. Nesse meio tempo o Francis saiu. Acho que ele também viu que era punk o negócio ali. Eu saí também. Logo depois, saí, a gente continuou em contato. Eu fui na casa dele. Gente, e eu me lembro como eu fui recebido na casa dele, com a família dele. Foi, gente, é a minha lembrança, uma das minhas lembranças mais maravilhosas. E a dona Leni veio falar comigo. Nossa, o Francis falou o que aconteceu com você. Tá tudo bem? Agora você tá bem? Eu falei assim, não, tá bem, tranquilo. Conversar vai, conversar vem. E ali, fora do serviço, aí ali é que a gente conversou mesmo. A gente pensou uma coisa assim, eu que sou de falar pouco, eu não tenho aquela coisa assim de, ter conversa para falar com as pessoas, direto assim. Mas ali eu tive e tem até hoje. A gente fala de tudo, do céu, da terra, do universo, dimensões paralelas, a gente fala de astrofísica, fala de tudo, de espiritualidade, de tudo que vocês podem imaginar, a gente tem assunto, de carro, né, de anime. Vocês vão descobrir esse lado nerd meu ainda, eu vou demonstrar um pouquinho. E a dona Leni, uma coisa que me impactou muito ali naquela hora foi a dona Leni falar assim: Você tá bem? Como que tá seu pé? O Franz falou o que aconteceu com você. E uma coisa que me impactou na hora que ela falou para mim, que eu me lembro até hoje, o maior amor do mundo, guarda na minha mente isso até hoje. Nós estávamos orando por você. Gente, meu pensamento foi e voltou numa velocidade assim, eu não consigo esconder nada. Assim, eu tenho que ser verdadeiro sempre que, gente, a minha cara me denuncia, minhas expressões faciais, mesmo que eu não queira, me denuncia. Ela deve ter visto que eu fiquei meio surpreso assim, porque, gente, estavam orando por mim. A minha pessoa foi, que eu pensei ali na hora, estavam orando por mim, mas ela nem me conhece. Como assim, estavam orando por mim? Eu tava orando por mim, tá, legal. Eu olhei assim, só agradecer, obrigado, tá.
Aí conversa vem, deu a noite assim, hora do. Isso eu cheguei lá, era 10 horas da manhã. A gente conversou até 10 horas da noite. Aí chegou a hora de ir pro culto, aí me chamou, pô, vamos na igreja? Não, não, eu tava de bermuda, eu falei, não, essa semana não vou não. Mas é quando? Ah, todo domingo, tá, tá bom. Chacaparreiral, Igreja Cristã Maranata de Chacaparreiral. Eu falei assim, tá bom, semana que vem eu vim de calça e vou. Eu já tinha isso comigo, hein? Tá de igreja de bermuda. Não, não rola. E terminei 10 horas da noite ali, acabamos de conversar entre aspas. E eu fui para casa e na semana seguinte voltei devidamente trajado, né, para a semana, vou na igreja lá com a minha Bíblia que eu tinha ganhado. E foi muita gente quando entra na igreja se lembra do louvor que tocou, foi o louvor que converteu, ou foi a palavra do pregador. Não foi nenhuma dessas duas coisas que me converteu. E nem foi além do trem, o trauma lá. Não foi. Lembra quando eu falei que eu ia pro alto da minha casa e ficava falando com Deus ali? Eu falava com Deus muitas vezes, angustiado, algumas vezes chorando. Eu falava assim: Senhor, ou o Senhor me ajuda, ou o Senhor me tira desse mundo. Eu não aguento mais viver essa vida. Realmente, eu não sei como as pessoas podem viver sem Deus nesse mundo. Que eu me lembro de como que é viver sem Deus nesse mundo. É horrível, é a coisa mais horrível do mundo. E Deus me deu a resposta naquela hora, ali na igreja que eu fui. Porque eu falava com Deus assim, nesse mirante perto da minha casa. Deus, eu não tenho paz de espírito. Eu falava com Deus, eu não tenho paz de espírito. E no dia que eu fui na igreja com meu colega, com a família dele, eu não me lembro do louvor, não me lembro da palavra, eu só me lembro de uma coisa, que eu senti uma paz de espírito tão grande, uma paz que nunca tinha tido no mundo. E eu na minha mente eu falei, é isso que eu quero. É aqui que eu quero ficar. Não naquela igreja, né? Que eu morava em outro bairro. Mas só sei que ali, que assim, isso foi em 97, depois nunca mais fui para canto nenhum, porque assim, eu encontrei a paz de espírito, a paz que eu tanto procurava. E é isso que eu prezo até hoje. É o que me mantém, é saber que sempre, embora as lutas, decepções, as tribulações, eu tenho essa paz de espírito e invoco ela quando eu preciso, quando eu quero, quando eu necessito. É igual assim, orar de manhã, orar à noite, orar de tarde, para renovar. A paz de espírito está sempre com você, é pedindo. Às vezes você até pode, pela dificuldade do dia, pelas andanças do dia, pelas lutas do dia, não conseguir orar alguma hora do dia. Mas pelo menos aquela oração, Senhor, que o Espírito Santo seja o meu companheiro, guia, professor. Que ele possa estar me dando essa paz que só o Senhor pode dar em meu coração. E essa paz de espírito que me mantém até hoje na presença do Senhor. Essa paz que me sustenta, me alimenta, me dá tudo que o mundo
nunca pôde me dar. Outro dia eu conto o que aconteceu depois. É mais interessante ainda. Um abraço, pessoal. Como eu digo, chegando na voadora.